Nova série de pregações intitulada Uma Vida em Ordem, uma vida cristã em comunidade. Na semana passada, o pastor Rafael abriu essa série pregando sobre a verdade que nos leva à piedade. Nós queremos dar agora início à segunda pregação referente a essa série. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tito, ok? Tito, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos de 5 a 9. Tito, capítulo 1, vamos ler dos versículos 5 a 9. A versão que nós utilizamos aqui na nossa igreja é a Nova Almeida Atualizada. Se você não trouxe a Bíblia ou não tem ainda o aplicativo, ela instalado no seu celular, você pode estar acompanhando nas telas. Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9. Nos diz assim o texto da Sagrada Escritura: Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que os contradizem a esse ensino. Amém, igreja? Amém. Que o Senhor nos ajude essa manhã, que o nosso coração esteja aberto para que a semente do Evangelho seja plantada e cultivada em nossos corações. Eu não sei você, mas quase sempre nós usamos critérios para decidir algumas coisas. Quando você vai comprar um carro novo, você se verifica se ele é confortável, se ele tem todos os itens de série que você quer. Você verifica quanto que ele faz por litro, o consumo, né? Porque a gasolina realmente está cara. Você verifica qual é a durabilidade dele. E você entra lá no Google e verifica algum fórum de carros, pegando algumas informações de algumas pessoas que já têm aquele carro, para decidir se o investimento que você vai fazer é um investimento bom e seguro. Da mesma maneira, quando nós precisamos de um médico, nós não vamos no primeiro médico que nós encontramos quando digitamos no Google. Nós procuramos algum que seja confiável, algum que tenha preparo, uma boa reputação, alguém que já pode ter atendido algum dos nossos amigos ou parentes e possa nos indicar, porque nós queremos ter certeza de que no final das contas nós seremos bem cuidados e alguém vai poder nos ajudar a ter uma saúde melhor. Nós também tomamos decisões simples. Quando você vai no supermercado ou fazer a feira da semana, você pega a fruta, você dá uma apertadinha nela para ver se ela está madura ou não, você cheira, você dá uma olhadinha, ver se tem algum machucado, e se ela estiver boa, você leva, mas se ela estiver feinha, não estiver do jeito que você gosta, o que você faz? Você descarta ela e leva outra, simplesmente porque ela não está boa para você levar. Você consegue perceber o quanto nós somos criteriosos em tantas áreas da nossa vida? Seja para algo caro, como investimento em um carro, seja para algo essencial, como um médico para nos ajudar a cuidar da saúde, seja até para as coisas corriqueiras da vida, para decidir como escolher um abacaxi maduro. A grande questão é se nós temos tanto cuidado para fazer essas escolhas, que são passageiras e muitas vezes são substituíveis, quanto mais cuidado nós deveríamos ter para escolher alguém que envolve realidades eternas. E o que eu estou falando aqui são os líderes da igreja. E é sobre isso que nós vamos ver hoje,
sobre as características de uma liderança que leva a igreja à saúde espiritual. E nós vamos ver isso em 3 momentos, destacando as características desses líderes. A primeira característica é que um bom líder, ele deve ser um exemplo em casa. Uma segunda característica, nós vamos ver nos versículos 7 a 8, que esse líder precisa ter um caráter transformado. E por último, a terceira característica de uma liderança que leva a comunidade de fé à verdadeira saúde espiritual são líderes apegados à palavra. E nós veremos isso no versículo de número 9. A ideia central do sermão de hoje é que a verdadeira ordem de uma igreja se estabelece quando a comunidade institui líderes centrados no Evangelho e firmes em Cristo, que discipulam o povo de Deus rumo à maturidade, levando a experimentar a verdadeira saúde espiritual. Amém, igreja? Que o Senhor nos ajude. Primeira característica, exemplo em casa. Nós acabamos de ler os versículos 5 e 6. E nós vemos aqui que Tito, ele já tinha passado por alguns momentos importantes juntamente com Paulo. Tito é a pessoa, o portador da famosa carta aos Coríntios, a famosa carta severa, que Paulo enviou aos Coríntios, ajudando eles a corrigir as divisões e os pecados. Tito também foi encarregado de organizar a coleta para os irmãos necessitados em Jerusalém. Tito também fez uma importante viagem junto com Paulo e Barnabé aos irmãos em Gálatas, e lá ele testemunhou um momento decisivo na história da igreja primitiva. Lá ele viu Paulo pregando e reconhecendo que os gentios são salvos somente pela fé em Cristo. O que Paulo está nos apresentando é que Tito não é qualquer pessoa. Tito é um representante confiável de Paulo para lidar com questões delicadas da igreja. Nós também estamos vendo que Tito está numa região muito difícil, ele está em Creta. Creta é uma ilha no sul da Grécia, e ela era uma ponte marítima entre o Oriente e o Ocidente, e ela era responsável também, muito usada para questões de comércio e também rotas militares. Creta, por ser uma rota de onde ligava o Oriente e o Ocidente, ela se tornou uma ilha cosmopolita. Lá você vai encontrar a presença de romanos, de gregos, de judeus e comerciantes de várias regiões. Essa mesma ilha é afligida por uma corrupção moral generalizada. Havia uma alta incidência de mentiras, trapaças e vícios. Um exemplo disso é de um estadista e historiador grego chamado Políbio. Ao escrever a sua famosa obra chamada Histórias Pragmáticas, vai dizer que a corrupção em Creta era tanta, a tal ponto que o termo kretsin, que literalmente significa fazer como cretense, passou a ser usado no mundo grego clássico como um sinônimo de mentir ou enganar. Tudo isso devido à famosa reputação da ilha de Creta. Em Creta também nós temos vários cultos idólatras acontecendo. Principalmente o culto ao deus grego Zeus, que segundo a mitologia grega, Creta é o local onde Zeus havia nascido, e me parece que isso tudo influenciava desde a sociedade como a cultura da cidade. E é nesse cenário que a jovem igreja cretense se encontra. É importante também nós dizermos que a igreja de Creta não foi plantada por Paulo pessoalmente. É possivelmente que ela começou com conversões individuais por meio de cristãos que estavam vindo de Jerusalém. A igreja de Creta é uma igreja ainda nova, sem estrutura. E haviam convertidos, mas faltava ainda líderes para ensinar, discipular e principalmente pastorear. E é isso que Paulo está orientando a Tito. Paulo descreve agora a primeira característica desses líderes que devem pastorear a igreja em Creta. E ele vai dizer que a primeira característica de um líder que a igreja de Creta precisa, a fim de levarem eles a terem acesso, a serem discipulados, pastoreados e irem e viverem a verdadeira saúde espiritual,
é que eles devem ser exemplos no lar, exemplos em casa. E ele vai dizer que a característica desse homem é alguém irrepreensível. Aqui Paulo não está dizendo que ele deve ser um homem perfeito, que não erra, mas que ele tenha uma boa reputação na qual nenhuma acusação há contra ele. Outra característica é que ele deveria ser marido de uma só mulher. Aqui Paulo não está descartando os solteiros, mas vai dizer que aqueles que são casados devem ser casados só com uma mulher. Essa notícia para nós hoje parece clara e objetiva, mas lembrem, em Creta a poligamia era muito grande. Então o que Paulo está dizendo a Tito, procurem um homem que seja casado com uma só mulher, não com várias. E que seja fiel a ela, que seja comprometido a ela, que cuidem dela e que seja fiel a ela. Além disso, uma característica também de um homem que é um exemplo no lar, é que ele tenha filhos crentes. A questão aqui, Paulo não está dizendo de todos os filhos, mas ele está aplicando aqui a palavra filhos, aqui se aplica a crianças pequenas. Porque no entendimento de Paulo, uma criança imita o que está acontecendo no seu lar. E a expectativa de Paulo é que os pais que são discípulos de Jesus estão intencionalmente discipulando e educando os seus filhos na palavra de Deus. E é por isso que Paulo diz que os filhos desses devem ser crentes. Pode ser que esses filhos cresçam e se desviam da fé, mas o que Paulo está dizendo é que aqueles que estão com eles ainda devem refletir o Evangelho de Deus, a tal ponto de eles não serem acusados de devassidão e de serem insubordinados, ou serem crianças, filhos descontrolados e desobedientes. Mas o ponto fundamental é que o presbítero, em potencial, já lidere bem o seu lar. E a pergunta é, por quê? Porque a maneira como um homem de Deus, um homem lidera a sua família, revela muito o respeito do cuidado que ele terá com a família de Deus. Deixa eu ilustrar para vocês. Em um podcast muito famoso, uma cantora gospel muito famosa, filha de um pastor gospel muito famoso, ao ser perguntada sobre uma situação que aconteceu nessa igreja famosa, ela diz, quase em lágrimas, com a sua voz embargada, dizendo, quando isso aconteceu na nossa igreja, o meu pai, mesmo sabendo que eu estava certa, preferiu a igreja do que eu. Ele me sacrificou em prol da igreja. O que Paulo está querendo nos ensinar, e está chamando a atenção a Tito na escolha desses líderes, é que o primeiro ministério de um homem é o ministério da família. E aqui deixa eu olhar para nós, homens da igreja Nova Cidade, que estão aqui essa manhã. Nós, que somos discípulos de Jesus, somos chamados a ser esse homem, indiferente se nós exercemos ou não liderança na nossa igreja. Porque antes de sermos líderes da nossa comunidade, seja em qualquer esfera, nós somos chamados a liderar bem o nosso lar. De repente você está sondando e pensando em ser um líder da igreja Nova Cidade, e você está olhando para isso e dizendo, para eu alcançar a liderança de alguma área da igreja Nova Cidade, eu preciso ser assim, então eu vou me tornar assim. Essa é uma motivação errada, porque o Senhor já espera que você seja assim, antes de liderar alguma área da nossa igreja. E sabe o que é interessante? Porque se você está mudando a sua vida familiar por causa de algum cargo na igreja, o dia que você perder esse cargo, essa função na igreja, você vai voltar a ser aquele líder tirano ou omisso dentro de casa. Então, homens da igreja Nova Cidade, o Senhor nos chama a ser esse homem. É isso que Ele espera de nós. Antes de sermos bons pregadores,
bons coordenadores, bons facilitadores, bons líderes de pequeno grupo. O Senhor nos chama a ser homens de verdades que lideram bem o seu lar. E aqui, já aponta para o outro lado. Eu queria falar a você, mulher solteira da nossa igreja. Aqui está o padrão de homem que você deve casar. Já verifique no homem solteiro, e aqui já vai a dica para você, homem solteiro da nossa igreja. Olhe para ele e vê se, em certa medida, ele é um líder. Ele consegue se organizar, ele tem uma vida organizada. Ele trata bem os seus pais, se relaciona bem com as pessoas da comunidade. Ele vive em discipulado. Ele respeita as pessoas. Como é que ele age? Você tem bom testemunho dele? Porque é esse o padrão de homem que você deveria procurar. E você, homem solteiro, deveria ser esse padrão, para quando a bênção bater na tua porta, você está pronto, varão. É isso. Se o seu padrão é um shape sarado, o verão de 2025, se são as afinidades, porque eu gosto de fundo de quintal. Ah, mas se ele não gostar de um pagode, não vai dar certo. Sabe, eu gosto de sushi, mas se ele não gostar de sushi, sabe, as coisas não combinam. Se você está procurando somente por afinidade, se você estiver procurando por carência, e a sua carência é tão grande a tal ponto que você baixa a régua, eu só tenho uma informação para você. Você vai dar com burros na água. Você vai tomar uma decisão errada. Então, minha irmã solteira na nossa igreja, não baixe a régua, mas escolha os padrões certos, para que você possa viver uma vida e casar com alguém que seja exemplo dentro do seu lar. Eu queria deixar aqui uma aplicação para nós, o núcleo pastoral. Os eleitos da igreja. É só para nós. Vocês podem tampar o ouvido, vocês não precisam ouvir. É só para a gente. Que a gente nunca esqueça que o ministério não é maior do que a nossa família. O ministério não pode ser maior do que a nossa família. A primazia da nossa agenda são nossas esposas. A primazia da nossa agenda, meus irmãos, é a nossa família. Eu sei que nós somos tentados, por causa das demandas da nossa igreja, a agendar atendimento para todos, a cuidar de todos, e muitas das vezes nós eliminamos da nossa agenda as nossas famílias. Eu sei que o nosso coração sempre está desejoso de fazer as coisas acontecerem, de liderar bem a igreja, de pastorear bem o povo que Deus colocou nas nossas mãos, mas nós não podemos deixar a nossa família de lado para conquistar isso. E nós precisamos nos ajudar. Eu sei que as nossas esposas já dão na nossa cabeça, e a gente sabe disso, mas a gente precisa cuidar um do outro, para que isso seja primazia na nossa vida, para que nós possamos liderar bem a igreja, sabendo que o nosso lar está sendo bem liderado. Líderes que são exemplo dentro de casa, sem dúvida alguma, conduzirão a igreja rumo à verdadeira saúde espiritual. Porque se alguém que não é capaz de amar, orientar e disciplinar com graça, no ambiente mais íntimo do seu lar, dificilmente conseguirá exercer cuidado genuíno na igreja. Por isso, e agora para a igreja Nova Cidade, a saúde da igreja começa na saúde dos lares e de seus líderes. Quando maridos lideram bem, quando pais educam bem os filhos com amor sacrificial, quando a palavra de Deus é vivida dentro dos nossos lares, a igreja é fortalecida, pois esses líderes, nós líderes da igreja Nova Cidade, reproduzirão na comunidade, na nossa igreja, o cuidado que já praticamos em casa. Essa é a primeira característica, e que eu e você desejamos que possamos ver isso dentro da nossa comunidade.
A segunda característica que nós vemos está nos versículos 7 e 8, quando Paulo vai dizer que um líder da igreja precisa ter um caráter transformado. Paulo orienta Tito agora a buscar líderes que também têm o seu caráter transformados. É importante aqui explicar que presbíteros e bispos são termos intercambiáveis. Paulo usa os mesmos termos para descrever a mesma função na liderança local. Ambos cuidam, ambos ensinam, ambos disciplinam e ambos orientam a igreja. Não se trata de cargos distintos, mas de duas perspectivas complementares sobre o mesmo ministério. Enquanto a palavra presbítero está mais alinhada à idade, à experiência, à autoridade, a palavra bispo está mais atrelada à supervisão, à vigilância do povo e também à responsabilidade pelo rebanho. Veja que Paulo, ele continua chamando a atenção de Tito, e ele faz isso enumerando 5 características nocivas que desqualificam o caráter de um líder. E nós podemos ver, o líder não tem que ser arrogante, porque você sabe, alguém que sempre quer aparecer e menospreza os outros. Não pode ser alguém que se irrita facilmente, que perde a paciência e grita com os membros. Não pode ser apegado ao vinho. Pode ver, mas não pode ser apegado. Não é alguém que se deixa levar pelos vícios, e isso interfere no ponto de ele comprometer decisões. Um líder não pode ser violento, que usa da intimidação, da força, para impor a sua vontade. Que ele não seja ganancioso. Alguém que busca enriquecer usando os recursos da igreja. Tudo isso por benefício próprio e faz patrimônios feito à custa dos membros. Mas ao mesmo tempo que Paulo apresenta isso, ele apresenta outras 6 virtudes que qualificam o líder. Precisa ser hospitaleiro, alguém que abra sua casa, receba as pessoas, cuide bem delas. Amigo do bem, são alguém que mantém companhias que edificam, não se assenta na mesa dos escarnecedores, evitam as más influências. É alguém sensato, que ele sempre está avaliando a situação antes de tomar alguma decisão, evitando a impulsividade. Alguém justo, alguém que trata todos igualmente, sem favoritismo. Alguém que seja piedoso, que dedica tempo à oração, à leitura bíblica, à vida de devoção diária. E por último ele vai dizer que tenha domínio de si, que controla suas emoções, palavras e ações, mesmo sob pressão. É nítido aqui que a preocupação de Paulo não é encontrar as pessoas mais habilidosas, com mais talento. A preocupação maior de Paulo é achar homens com caráter transformado. Paulo não está em procura de um CEO, Paulo está à procura de um pastor de ovelhas. Paulo não está procurando alguém na alta performance, Paulo está procurando um coração regenerado. Paulo sabe que as habilidades usadas com propósitos egoístas tornam-se destrutivas e levam à morte. Paulo sabe que líderes nocivos se utilizam de suas habilidades para satisfazer os seus próprios desejos. E veja, Paulo usa termos fortes, porque sabe que uma liderança corrompida não só destrói a si mesmo, mas também destrói toda a comunidade. Ele está apontando e dizendo, cuidado com os líderes tiranos. Líderes que confundem a autoridade espiritual com o autoritarismo, que se colocam como donos da igreja, ao invés de servos do rebanho. Líderes orgulhosos, que não ouvem ninguém, que não se submetem nem à palavra de Deus, nem à correção fraterna de irmãos. Esses líderes se tornam inalcançáveis. Eles vivem em um pedestal e eles criam dentro da igreja uma cultura de medo,
onde as pessoas se sentem inseguras, com medo de falar. Paulo está dizendo, tome cuidado com os líderes egoístas, que veem a igreja não como o corpo de Cristo, mas como um palco para os seus interesses pessoais. Para eles o ministério não é serviço, não é se dedicar para a glória de Deus e o bem do próximo. É uma oportunidade de poder. É uma oportunidade de influência. É uma oportunidade de lucro. E Paulo diz, cuidem com os líderes avarentos. Os avarentos são aqueles que negociam a fé das pessoas como meio para os seus próprios ganhos. São aqueles que pregam mais sobre o dinheiro do que o evangelho. Você conhece alguma igreja assim? Que o valor das pessoas podem ser medidos não pela devoção dela, não por o quanto ela está se desenvolvendo como discípulo de Jesus, mas o quanto ela pode ofertar, a fim de que eles consigam criar os seus impérios, criar as suas fortunas. O valor das pessoas está naquilo que elas podem oferecer, e não pelo fato de que são filhos e filhas de Deus. E a história ilustra muito bem isso. Quantos tiranos já se levantaram na história, ou se levantam na história da humanidade, que usam as suas oratórias extraordinárias. Eles amaciam a nossa carne. Eles são bem mansinhos, eles falam bem, eles falam as palavras certas, na hora certa. E se a gente não tiver de olho, a gente vai deixando ser levado. Eles têm um jeito muito carismático, eles nunca são turrões. Eles são sempre com um sorriso no rosto, falam palavras macias, acalentam o nosso ego, mas sempre com pensamentos estratégicos. Usam de gatilhos para comover as pessoas. O gatilho da escassez, são exímios marqueteiros da fé. Tudo isso para alcançar os objetivos pessoais, levando pessoas à apostasia da fé. Muitos desses líderes levam as pessoas à morte espiritual e também à morte física. Em 18 de novembro de 1978, 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo por envenenamento e assassinatos em Jonestown, um local que foi fundado por Jim Jones, que era pastor e fundador do Templo Popular, uma seita religiosa. Uma das sobreviventes disse, abre aspas, Jim Jones era tão articulado que conseguia mascarar as partes dele que eram corruptas ou doentes. Vidas que morreram porque foram manipuladas pelas habilidades de um falso líder com um falso caráter. E eu quero falar com você que está pensando em se tornar membro da nossa igreja. De repente você já se inscreveu no DNA. Talvez para você que está chegando à nossa comunidade, está conhecendo a nossa comunidade, você já passou por situações parecidas. E essas palavras que foram ditas aqui, elas não são abstratas. Talvez você já tinha sentido na pele o peso de uma liderança assim. Um ambiente em que, em vez de graça, pulsava medo. Em vez de cuidado, havia manipulação. Em vez de pastoreio, havia abuso. Eu espero muito que a sua decisão de estar na nossa comunidade não seja simplesmente pelo fato que você foi muito bem recebido. E você é bem recebido. Não seja o simples fato de nós termos um momento do nosso culto onde as crianças têm uma sala e são cuidadas e o evangelho é pregado exclusivamente para elas. Não é simplesmente pelo fato de a nossa comunidade fazer boas amizades. Eu não espero que seja simplesmente isso. Eu espero que você tenha encontrado aqui uma liderança saudável. Eu espero muito que você tenha encontrado líderes que estão dispostos
a cuidar de você. Líderes que não têm interesse na sua conta bancária. Líderes que não têm interesse no bairro que você mora. Líderes que não têm interesse naquilo que você tem a oferecer. Líderes que foram chamados segundo o coração de Deus para te amar, para te cuidar, para te confrontar em amor, mas em verdade. Eu espero muito, muito que você tenha encontrado isso na nossa igreja. Eu espero muito que você tenha encontrado isso aqui. E o meu conselho para você é, se você encontrou, deixe ser amado. Eu sei que o seu background é de abuso, é de autoridade, você vem de igrejas terríveis. E você pode ficar desconfiado, será mesmo que aqui eu serei cuidado, pastoreado e amado? Você não será somente cuidado e pastoreado e amado pelos líderes, mas por toda uma igreja que entendeu o Evangelho de Deus, que nós somos pecadores, que fomos resgatados mediante a fé. E o Senhor nos chama a viver em comunidade, como discípulos de Jesus, que amam uns aos outros. Então eu espero muito, muito mesmo, do fundo do meu coração, de que você seja amado e cuidado da nossa comunidade. Igreja Nova Cidade, se nós desejamos que a nossa igreja seja um local onde líderes saudáveis cresçam, se desenvolvam, nós precisamos ser esse local, ajudando homens e mulheres, a liderança da igreja, a se desenvolver como verdadeiros discípulos de Jesus. Cabe a nós, eu e você, ajudarmos o nosso irmão a se desenvolver na fé. Homens que estão aqui, ajudem outros homens. Você vê talentos, você vê habilidades, mas de repente aquele irmão precisa ser cuidado na parte de caráter. Seja você esse irmão que vai caminhar ao lado dele, a fim de que ele cresça e se torne um líder saudável da nossa igreja. Então, que nós sejamos um ambiente saudável, que forme líderes saudáveis, para que as pessoas possam ser cuidadas, amadas e pastoreadas. E por último, que o Senhor nos livre de achar que o sucesso ministerial e que o sucesso da nossa igreja está nas atividades que nós realizamos. Que o Senhor nos livre de achar que o sucesso da nossa igreja é o número de pessoas que entram pelaquela porta. Dos eventos que fizemos, seja para homens, jovens, adolescentes, tudo isso é bom. Mas o sucesso da nossa igreja vai ser pecadores sendo resgatados, vai ser vidas sendo transformadas, não pelas nossas estratégias, mas sim porque o Espírito Santo convenceu elas dos seus pecados. Os seus olhos foram abertos e elas agora creem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida delas. É isso que é sucesso de uma igreja. Que eu e você podemos entender isso, que a nossa igreja caminha bem, porque pessoas estão conhecendo a Cristo. A nossa igreja caminha bem, porque pessoas estão sendo mais parecidas com Cristo. E que o Senhor nos use, e que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, a proclamar a Tua palavra, e ajudar outras pessoas a serem mais parecidas com o Senhor. Nós chegamos ao versículo de número 9, aonde nós podemos ver que um líder que leva a igreja à verdadeira saúde, ele é alguém apegado à verdade. Lê comigo o versículo de número 9. Apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. A expectativa de Paulo, e também é a própria expectativa de Deus, que os líderes da igreja devem ser apegados à palavra fiel. A palavra no grego aqui, apegado, é alguém que se agarra com firmeza,
como alguém que segura algo com tanta força, porque sabe que a sua vida depende daquilo. É como alguém que está no alto mar e só tem uma boia para se agarrar. Ele se agarra àquela boia com unhas e dentes e não larga por nada. E esse apego não é somente um apego teórico. Não é simplesmente um conhecimento frio, intelectual ou até arrogante do nosso coração. É um coração que reconhece: se eu largar essa palavra, eu afundo. Se eu me afastar do Evangelho, toda a minha esperança acaba. É por isso que um líder fiel é aquele cuja vida está saturada da palavra de Deus. É um líder que está encharcado das Escrituras. É alguém que não se curva a modismos, não chama as pessoas para fazer uma tatuagem para dizer que é igreja. Você sabe onde isso aconteceu? Não são líderes que cuidam da igreja e pastoreiam a igreja simplesmente por opiniões pessoais, aquilo que eles acham. Não são líderes que pastoreiam e cuidam da igreja por causa das pressões culturais. São líderes que estão agarrados ao Evangelho de Deus. Porque quando nos agarramos ao Evangelho de Deus, nós temos a doutrina certa. E quando falamos de doutrina, nós estamos falando que é o conjunto de verdades corretas sobre quem Deus é. E onde nós encontramos isso? Revelado nas suas Escrituras. E é por meio das Escrituras que nós mostram quem Deus é. A nossa doutrina, as verdades que conhecemos de Deus estão reveladas nas Escrituras e eu e por você precisamos conhecê-las. Nós não podemos caminhar uma vida cristã, sem conhecer o Deus, nosso Criador. Nós não podemos ter uma vida cristã tendo um conhecimento superficial de quem Deus é, porque tudo isso direciona a nossa vida. Essas verdades de quem Deus é nos ajudam a viver nesse mundo caído, quebrado. As verdades que em Deus acalmam o nosso coração em meio às tempestades da nossa vida. O conhecimento de quem Deus faz com que a gente dê passos certos, firmes, não rumo à nossa glória, mas rumo à glória de Deus. Um líder fiel, como diz o nosso seminarista Pedro, é um mestre de cerimônias que não rouba a cena. Mas ele simplesmente aponta para Cristo. Ele é aquele que não apenas cita versículos de cor, mas aquele que pode dizer com lágrimas nos olhos: eu vivo porque essa palavra me sustenta. Um líder encharcado das Escrituras é como um capitão durante uma tempestade. Ele não confia nos seus instintos. Ele não confia no que ele está vendo, no turvo, no horizonte da tempestade. Mas ele se mantém com os olhos fixos na bússola, sabendo que ali está a direção correta para que ele deve ir. Assim também é o líder fiel que mantém as palavras, os olhos fixos na palavra, porque ela é a única direção segura para o seu povo. Minha aplicação para você nesse ponto é: valorize uma liderança que ama e defende a verdade. Ore pelos líderes da nossa igreja. Ore pelos membros do núcleo pastoral. Ore para os coordenadores, supervisores. Ore para os facilitadores, voluntários. Olhem para aqueles que estão se dedicando na obra do Senhor, servindo, para que eles continuem amando, defendendo e sendo encharcados da verdade, a palavra da verdade, do Evangelho. A segunda aplicação é: aprenda a ouvir sermões. Como assim? Eu estou aqui, mais de 40 minutos ouvindo o senhor falar, e o senhor está dizendo que eu não sei ouvir sermão. Você pode estar ouvindo pelo filtro errado.
De repente o seu coração chegou aqui totalmente despreparado. Você já saiu de casa brigado com a esposa. Os filhos já desobedeceram, você já teve que corrigir ele, você já vem com o coração endurecido já. Parece que nada vai dar certo no dia. Aí você está saindo com roupa de verão, esfria, chove. Aí você tem que trocar a roupa, você já fica emburrado. Aí tudo isso vai criando implicações no seu coração e você vai se afastando do que está vindo fazer, que é adorar o Senhor. E muitas vezes nós sentamos nessas cadeiras e esperamos ouvir uma palavra de apoio, uma palavra de que o meu coração fique quentinho. Nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer. Nós não podemos ser sedentos de mensagens de autoajuda, mas nós precisamos ser capazes de perceber o que nós realmente precisamos, que é da verdade que vem de Deus. Prepare o coração. Prepare o seu coração para estar na igreja. Prepare. Esteja preparado com o coração dizendo: Senhor, fala ao meu coração. Senhor, usa o culto, usa a tua palavra, Senhor, para me moldar, para me encorajar, para me exortar, Senhor, mas também para me encorajar, para mostrar os meus pecados, mas para mostrar que a tua graça é sobre a minha vida, e de que tudo ficou no mar do esquecimento e que agora eu sou uma nova criatura no Senhor. Me faça lembrar disso, Senhor. Use os líderes da nossa igreja para fazer isso, para nos cuidar e pastorear. Se coloque de pé. De todos os sermões que eu preguei aqui na Igreja Nova Cidade, esse foi o que mais doeu em mim. Eu escrevendo, ele batendo, escrevendo e batendo. Eu fui santificado na preparação desse sermão, você pode ter certeza. A grande questão é que nós vivemos em um mundo caído. Isso é fato. Um mundo em que foi manchado pelo pecado. Um mundo que foi criado bom e perfeito, mas que por causa do pecado, ele não é mais aquilo que ele era para ser. Nesse mundo quebrado estão pessoas quebradas. Pessoas que sentem que precisam ser lideradas, precisam de alguém para dar um norte na sua vida. Um exemplo disso é que várias pessoas procuram gurus. A profissão coach nunca foi tão famosa nos últimos anos. Pessoas vendendo uma experiência. Pessoas vendendo oportunidades. Pessoas vendendo sonhos. Pessoas querendo ser lideradas. Pessoas que procuram alguém para dizer: esse é o caminho, se você seguir esse caminho, você vai conseguir viver uma vida plena. Se você seguir esse caminho, você vai alcançar o seu sucesso pessoal. Se você caminhar aqui, fizer isso aqui, pegar a segunda esquerda, a quarta direita, cambas esquerda, lá você vai encontrar a felicidade. A humanidade manchada pelo pecado necessita de direção. Muitos estão procurando direção, mas só existe um que pode direcionar e liderar para um caminho que verdadeiramente você vai encontrar tudo aquilo que seu coração deseja. Cristo Jesus é o caminho. Cristo Jesus é a direção. Cristo Jesus é a verdade. E nós nunca podemos esquecer disso. Eu e você precisamos diariamente ser lembrados que Cristo é o único bom pastor que nós precisamos. Cristo é o líder que nos guia e nos faz caminhar nas veredas de justiça. É Ele que nós devemos nos agarrar. Ele é a verdade, Ele é a justiça, Ele é o socorro,
Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é tudo que eu e você precisamos. É Ele que capacita pecadores como eu e você, por meio do seu Espírito, a liderarmos outros pecadores, como eu e você, a estarem no caminho, encontrar Ele e fazer da nossa vida um local para a glória de Deus. Eu queria orar com você. Feche seus olhos. Senhor Deus,